Olá, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre dois gêneros textuais, sobre a carta e sobre o e-mail. Pode parecer um pouco estranho para você a gente falar de carta, um gênero aparentemente tão antigo, mas ele ainda é muito utilizado e tem uma estrutura um pouco semelhante à estrutura do e-mail. Por isso que a gente vai estudar esses dois gêneros ao mesmo tempo. Vamos pensar sempre que os gêneros textuais são as formas que os textos se organizam para se apresentar em sociedade. A gente reconhece esses textos por conta da estrutura que eles apresentam, por conta do nosso nível de informação, por conta do nosso nível de instrução. Muitas vezes a gente pode nem saber ler direito e já reconhece o formato de um anúncio, de uma entrevista, de uma tirinha. Então é importante que a gente sempre associe o estudo de um gênero textual ao formato, à forma com que ele se apresenta para a gente na sociedade. A forma que a carta se apresentava durante muito tempo para a gente era uma forma um tanto antiga, porque dependia da maneira que a gente tinha para se comunicar. As pessoas precisavam desse tempo da carta, de ser escrita, de ser enviada pelo correio, de esperar dias, semanas para receber a informação de alguém que morava em outro lugar do mundo, em outro lugar do país. Hoje em dia essa comunicação já nos permite fazer esse tipo de contato de forma muito mais rápida, de forma muito mais imediata. Mas ainda existem variações de usos da carta que a tornam extremamente relevante para ser estudada. Vamos ver algumas características desse gênero? O e-mail a gente vai deixar um pouquinho para depois, porque ele pode parecer igual à carta, mas ele tem características muito mais voltadas para a modernidade proporcionada pela comunicação. Focando na carta, a gente vai perceber que tem dois elementos básicos, o remetente e o destinatário. Quem é que é o remetente? É a pessoa que escreve a carta. Não sei se você já viu um envelope ao vivo na sua vida, mas a gente precisa saber escrever onde colocar no envelope também, o remetente e o destinatário, ou seja, quem escreveu essa carta e quem vai recebê-la. Vamos lembrar sempre que a gente está falando de um jogo entre interlocutores, ou seja, entre duas pessoas, entre dois elementos comunicativos, entre dois sujeitos que se comunicam. Então a maneira que você vai se comunicar com esse outro depende do seu nível de intimidade, do seu nível de relacionamento com esse outro interlocutor. Mas a carta tem essa marca, né? Essa marca da troca, do diálogo, da informação que vai chegar até a outra pessoa. Por isso que a gente diz também que a carta é um gênero afetivo. Porque pense você alguém que dedica um tempo para escrever uma carta para uma outra pessoa. Isso envolve tanto uma dedicação do ponto de vista das memórias, uma dedicação do ponto de vista da escrita, do cuidado com a letra, a escolha do papel. Podem parecer escolhas muito óbvias, muito simples, mas no mundo de hoje, onde a comunicação é feita muito mais por meio de suportes tecnológicos, a carta tem essa dimensão afetuosa, essa dimensão do tempo que alguém dedica para escrever algo para o outro. Não tão necessário mais hoje, já que a gente pode mandar um e-mail, a gente pode mandar uma mensagem via celular, mas algumas coisas só a carta contempla. A carta aprofunda algumas informações que muitas vezes outros gêneros não dão conta, como uma mensagem instantânea de celular ou por algum serviço de internet. A gente chama a carta também de um gênero clássico porque ele atravessa gerações de forma que essa estrutura, essa presença desse gênero é um tanto também atemporal, ou seja, não é mais só de uma geração, embora não represente tão bem mais uma geração de jovens contemporâneos, mas tem muita gente que ainda se aproxima da carta por essas razões afetuosas ou por razões mesmo de ordem estrutural. Algumas informações não cabem na dimensão de um bilhete, de uma mensagem curta, precisam ser transmitidas de forma mais aprofundada. A carta tem uma estrutura muito fixa e essa estrutura é bom que a gente respeite também para que a gente consiga se organizar em relação à pontuação. Sabe por quê? Porque quando você vai escrever essa carta, seja ela digitada, seja ela manuscrita, você vai ter uma folha, uma pauta, você vai ter que organizar essas informações também respeitando um limite de margem, sabia? Pois é. Então lembra aqueles dois dedos, aquele espaçamento que a gente dá para iniciar um texto? É importante que a gente faça isso também quando escreve uma carta. Então a primeira informação que a gente coloca numa carta geralmente é a informação sobre a data e o local. Ou seja, eu coloco o local de onde eu estou escrevendo. Se eu estiver, por exemplo, na cidade de Porto Alegre, eu escrevo Porto Alegre, vírgula, e a data que eu estou escrevendo essa carta. Eu informo logo lá em cima, logo no cabeçalho, essas circunstâncias de tempo e de lugar fundamentais num gênero como a carta. Logo depois da data e do local vem o destinatário, ou seja, a quem eu me dirijo. A forma que eu vou utilizar, o vocativo, ou seja, o termo gramatical que eu vou utilizar para falar com o outro, para chamar o outro para o meu texto, é uma forma que vai variar em relação ao nível de intimidade que eu tenho com essa pessoa. É comum a utilização do querida, caríssimo, prezado, ilustríssimo.
essa escolha do pronome de tratamento, da palavra que vai ser usada para se dirigir ao destinatário, vai depender muito desse nível de formalidade ou informalidade e do seu nível de relacionamento com quem vai receber a carta. Essa informação sobre o destinatário também segue o limite da margem. Então você coloca local e data, dá uma linha mais ou menos, se você está com uma pauta, dá um espaço no computador e vem escrever em seguida o nome do destinatário. Em seguida a gente tem o corpo da carta, que é exatamente onde você vai concentrar as principais informações. A carta tem um caráter narrativo, porque muitas vezes você vai contar histórias vivenciadas para a pessoa que vai receber, mas ela também tem um caráter descritivo, porque você pode informar, por exemplo, sobre o que está acontecendo com você em uma viagem, em um processo que você está vivenciando, em uma história que você escreveu, ou seja, tudo que você vai narrar nessa carta tem algumas dimensões narrativas, mas também tem algumas dimensões descritivas específicas. E aí o tamanho, a extensão dessa carta vai variar, obviamente, a depender do assunto que você esteja tratando, né? Logo depois de todo esse corpo, de toda essa escrita, vem a despedida, essa saudação final que a gente utiliza, que pode ser, do ponto de vista mais formal, uma atenciosamente, cordialmente, respeitosamente, caso você precise estabelecer esse nível de formalidade com o destinatário, ou pode ser abraços, beijos, com carinho. Geralmente, essa informação de despedida, ela vem logo em seguida com uma vírgula, você pula uma linha e coloca a sua assinatura, o nome que você quer usar para encerrar a sua carta. Se for uma carta oficial, formal, é importante que você coloque o seu nome completo. Se for uma carta na qual esteja evidente o nível de intimidade, de informalidade, você pode encerrar da forma que você bem entender. Essa estrutura ela é um tanto intuitiva, mas ela precisa ser respeitada, porque são padrões convencionais de um gênero. Assim como a gente sabe, por exemplo, que o gênero de história em quadrinhos segue uma estrutura de quadros. A gente precisa respeitar também essa estrutura de uma carta. A linguagem vai variar conforme o tipo de carta que você está escrevendo. E existem variados tipos de carta que ainda circulam hoje em dia na sociedade. Esse exemplo que eu dei aqui dessa estrutura clássica de uma carta que você manda para um amigo, para um familiar, para alguém com quem você tem uma relação muito próxima, é o que a gente chama de carta pessoal. Essa carta pessoal geralmente vai se referir a experiências muito particulares, muito próprias do autor que a escreve e de quem vai receber. Por isso que a gente tem esse nome de carta pessoal, é um caráter subjetivo. Existe também a carta argumentativa, na qual você vai, como o próprio nome sugere, apresentar argumentos na tentativa de convencer o outro em relação a algo. Essa é uma carta na qual você vai expressar assuntos mais sérios, assuntos mais formais, apresentar argumentos para defender um ponto de vista. Essa carta pode ser enviada para uma autoridade, essa carta pode ser enviada para um professor, essa carta pode ser feita com o objetivo claro mesmo de mostrar um ponto de vista específico e defender argumentos. Existe a carta do leitor, que é uma carta muito curiosa, que é a carta que os leitores geralmente enviam para revistas, jornais, sites, emissoras de televisão, especificamente no caso jornais, revistas e sites, para mostrar a opinião deles sobre algum conteúdo. Então imagine você que a revista que foi publicada no último domingo, você leu algumas reportagens, gostou de algumas, não gostou de outras, e aí você manda uma carta, você escreve um texto para os editores dessa revista ou desse jornal manifestando a sua opinião. Geralmente os editores precisam fazer algumas escolhas por conta da dimensão. Se você fizer uma carta muito longa, você vai perceber que eles vão publicar 1 ou 2 parágrafos ou um trecho, porque muitas vezes esses veículos, esses meios de comunicação recebem uma quantidade muito grande de cartas e essa quantidade precisa ser peneirada, precisa ser analisada e muitas vezes os veículos também publicam as críticas. Não pense que eles vão publicar só os elogios, não. Essa é uma forma que o meio encontra de mostrar que ele está dando espaço, ele está dando voz a quem está do outro lado, né, o interlocutor, ao cliente desse meio. Hoje em dia, mesmo com o uso de outros recursos, ainda é comum ter essa seção do espaço do leitor em muitos jornais e revistas diários ou semanais. Uma outra carta que existe é a carta ao leitor. Que carta é essa? É a carta que os editores de um jornal ou de uma revista fazem para quem vai ler o conteúdo deles. Geralmente ela é apresentada logo no início, nas primeiras páginas de um jornal ou de uma revista, e é uma carta que tem a função também de apresentar os conteúdos principais que a edição vai apresentar, fazer um comentário específico sobre um tema muito importante que precisa ser chamado a atenção, um tema recente da sociedade, um tema que foi notícia na semana anterior. Então essa, diferente da carta do leitor, é uma carta feita para o leitor, especialmente pelos editores, que são as pessoas que pensam o conteúdo de uma revista ou de um jornal. Existe também a carta aberta, que é uma carta feita por um grupo de pessoas, um grupo organizado, para manifestar uma opinião, geralmente para uma autoridade. Imagine você, por exemplo, que é um grupo que vai escrever uma carta, um grupo que mora num bairro, vai escrever uma carta para o prefeito, para os vereadores, informando sobre a necessidade de saneamento básico.
Essa carta vai ser escrita e organizada e ela vai ser aberta à comunidade, ou seja, embora ela seja feita para as autoridades, ela é publicada, ela pode ser publicada num jornal, numa rede social, para que todos tenham conhecimento. A carta de um grupo de artistas, por exemplo, reivindicando o investimento na arte ou reivindicando alguma participação numa causa social, numa causa pública. Esse tipo de carta também ela é publicada em veículos, em meios de comunicação para que ela se torne pública, exposta, todo mundo tenha contato em relação a ela e as autoridades possam agir diante disso. Por isso que ela é aberta, porque quando ela se torna pública, outras pessoas vão poder manifestar o apoio ou a contrariedade em relação a esse movimento. Esse é um tipo de carta ainda muito comum. Já o e-mail é um formato muito mais instantâneo de comunicação. Tem uma galera mais jovem que diz que nem usa mais e-mail, porque está utilizando outros recursos, como os recursos oferecidos pelo celular e pelas redes sociais. No entanto, o e-mail ainda é muito forte. A gente não chega a dizer que ele é uma nova carta, porque o objetivo do e-mail é outro. O e-mail é muito usado em contextos profissionais, corporativos, escolares, acadêmicos, para a transmissão de informações mais formais, para o compartilhamento de documentos, de arquivos como textos, imagens, arquivos que são importantes do ponto de vista da organização do seu contexto de trabalho ou de estudo e que muitas vezes não podem ser submetidos por meio de um sistema instantâneo de mensagem no celular, por exemplo, que é mais informal, é mais rápido e às vezes você se perde diante de tantas informações. O e-mail é uma organização virtual que facilita o compartilhamento de informações mais sérias. Há uma estrutura semelhante à estrutura da carta, mas há alguns elementos muito típicos do e-mail. Obviamente, o primeiro deles, que é você e a pessoa que vai receber esse e-mail, tem um endereço de e-mail, que tem uma estrutura típica, tem um provedor. O assunto é muito importante no e-mail. Diferente da carta, que não há um campo específico para você marcar o assunto, no e-mail é pelo assunto que você vai identificar a temática daquelas mensagens. E é importante que você diferencie um assunto, um e-mail do outro, para que em meio a tantos e-mails recebidos você não se confunda, né? Então o assunto precisa ser respeitado. Logo após o assunto, um campo específico para isso, nós vamos ter também um vocativo, que é o termo com o qual você vai chamar, vai se relacionar com o seu interlocutor. Tal como na carta, esse vocativo vai variar conforme o nível de formalidade ou de intimidade com quem vai receber o seu e-mail. Em casos de contextos corporativos, em contextos profissionais, acadêmicos, é importante você ter compreensão total da função que a outra pessoa ocupa, do cargo, para que você não cometa alguns deslizes. E para que não cometa também o deslize de mandar um e-mail para a pessoa errada, usando o vocativo errado, que são pegadinhas que o mundo virtual nos proporciona, diferente da carta, que você sabe exatamente para quem está mandando, porque tem todo um tempo, você precisa mandar pelo correio, o e-mail, às vezes pela pressa, você digita uma letra num campo e você acaba mandando e-mail para uma pessoa errada e gerando um ruído na comunicação terrível. É preciso tomar cuidado. O texto do e-mail geralmente é um pouco mais curto do que o texto da carta. A comunicação do e-mail é mais direta, ela é mais objetiva. Então, cuidado com muitas delongas. As pessoas não gostam de ler e-mails muito longos e também não gostam que você misture os assuntos de um e-mail em outro, porque na hora de você identificar depois essas informações, vai se tornar um pouco mais complicado. Então, é importante que você respeite essa estrutura textual, nem muito pequenininha, que poderia ser uma mensagem de celular, mas também nem muito grande a ponto de se tornar um texto muito difícil de ser lido num tempo curto, que é o que geralmente acontece com a leitura de e-mails. Você pode anexar arquivos, e aí sim arquivos vários, como por exemplo, segue um livro anexo, segue um texto anexo. Isso pode acontecer. Logo no final você coloca a sua assinatura. Essa assinatura pode estar pronta, inclusive virtualmente. É comum que os serviços de e-mail ofereçam essa opção, porque aí torna isso ainda mais instantâneo, ainda mais rápido. Porque na hora que você está escrevendo, você não precisa seguir todos esses elementos que você escreveria de forma manuscrita, por exemplo, em uma carta. Então, agora que você já diferenciou os tipos de cartas, já entendeu a importância, o formato e de que modo a gente pode utilizar e-mails na sociedade, lembre-se que esses são gêneros que propõem uma troca, um diálogo entre interlocutores, entre quem manda e entre quem recebe a mensagem. Pense acima de tudo no conteúdo que você quer transmitir, ok? Escreva cartas, escreva e-mails, produza sempre muitos gêneros textuais. Esses foram os temas da aula de hoje, carta e e-mail. Muito obrigado.